parte 2 do dia que me difamaram na escola, porque o TikTok não deixou eu colocar tudo no outro vídeo. Bom, como eu falei pra vocês antes, o garoto lá é filho do diretor do colégio e mostrou a conversa toda pra ele. E nenhum dos dois gostou nem um pouco disso. Então o diretor disse que ia chamar a garota lá que eu disse pra vocês que tem a fama ruim e ia ter uma conversa com ela. Só que antes disso, o meu pai tinha ficado sabendo de tudo, no mesmo dia que a minha mãe. Na verdade, eu acho que praticamente todo mundo que eu citei ficou sabendo no mesmo dia. Aí meu pai não gostou nadinha dessa conversa e falou que ia dar uma passadinha na casa da garota, que eu tinha me afastado em 2023. Ele disse que ia ter uma conversa com a mãe dela, enquanto a minha mãe disse que ia confrontar as três na escola mesmo. No outro dia, a famosa, vou chamar a menina da fama ruim de famosa, só pra ficar mais fácil. Enfim, ela veio me perguntar na maior inocência se alguém tinha me falado que ela tava inventando mentira sobre mim. Eu só falei pra ela que a gente ia conversar mais tarde e que ela ia saber de tudo. Depois de um tempinho, a minha mãe me chamou na minha sala e me disse que já tinha falado com uma famosa. Aí sabem qual foi a desculpa dela? Ela ficou falando que não tinha dito nada sobre mim. Começou a negar tudo e ficou jogando a culpa toda para cima das outras garotas. Pra você ver como essas amizades são incríveis, né? E além do mais, a minha mãe viu as três me xingando na porta do banheiro, mas mesmo assim ela ainda negou. Depois a minha mãe deu de cara com as outras duas no banheiro e começou a questionar elas também. E de novo, elas negaram e jogaram a culpa para cima da famosa. Eu já tava achando que ia ter que puxar um baralho pra saber a verdade. Aí nisso, a minha mãe falou pra garota que o meu pai ia passar na casa dela pra ter uma conversinha com a mãe dela e explanar tudo que ela tava fazendo. A garota ficou possessa. Ela ficou dizendo dentro da sala que se levasse bronca por uma coisa que não tinha feito, ela ia matar alguém. Mas mana, você me xingou horrores a troco de nada e ainda apoiou a mentira da tua colega. Como assim não fez nada? A outra, coitada, só chorava. Principalmente porque minha mãe disse que ela precisava de tratamento e que aquele menino não tinha obrigação de salvar ela. A minha mãe pesa mesmo o clima. Mas tipo, era verdade, né? Aí depois disso, quando eu já tava em casa, a minha mãe me chamou pra conversar e falou que o diretor tinha mandado uma mensagem pra ela falando que eles iam ter uma reunião no outro dia. Isso porque, adivinhem, quando o meu pai passou na casa da querida, a mãe dela não tava lá. E com certeza a garota aproveitou essa chance pra fazer a cabeça da mãe dela. E aí ela foi falar pro diretor que queria uma reunião de urgência com ele e com a minha mãe. No outro dia, perto do fim da aula, as três não estavam na sala, mas eu nem tinha percebido direito. Quando elas voltaram, foi que eu entendi. Eles fizeram aquela reunião toda sem mim, sendo que eu era vítima da situação. E nessa reunião aconteceu o seguinte, o diretor estava extremamente impaciente. A garota que eu tinha me afastado ficava gritando com todo mundo, inclusive com a própria mãe. E ainda por cima, pasmem, a famosa começou a chorar e dizer que, repare bem, ela começou a dizer que isso tudo só estava acontecendo com ela porque eu era racista e tinha inventado aquilo por ela ser negra. Você tem noção disso? Eu jamais faria uma coisa dessas, mas gostei da atitude do diretor, porque ele aproveitou essa chance para esfregar na cara dela que não tinha nada a ver com isso. E que na verdade, isso só acontecia com ela porque ela sempre era o pivô da maioria das confusões naquela escola. E não sabia guardar a língua dentro da boca. Ainda na reunião, a minha mãe falou que queria que elas me deixassem em paz e me ignorassem, porque eu nem queria o garoto e nem ligava pra elas. Mas aí a mana que eu me afastei teve a audácia de dizer que ela não se preocupasse, porque ela não fazia questão da minha amizade e que não tava nem aí pra mim. Mas o plot twist dessa fala dela é que antes da gente se afastar, ela dormia na minha casa, comia, vestia minhas roupas. E pasmem, no casamento da minha mãe com o meu pai, ela tava lá, sendo que o casamento era fechado apenas pra família, mas eu insisti para levar ela. A minha mãe não perdeu a chance e passou tudo isso na cara dela. Ainda disse que ela só era amiga das pessoas por conveniência. A mãe dela até perguntou pra minha mãe se ela não tinha medo de perder o emprego dela. E minha mãe muito diva respondeu que não, porque sempre tinha trabalhado honestamente e não tinha medo de defender a filha dela. Mas a mãe da garota tinha perguntado isso porque a menina tinha ido fazer a cabeça dela e falou que a minha mãe tratava ela na escola, principalmente na hora de servir o almoço, e minha mãe também não deixou passar. Ela foi curta e grossa quando disse assim: se eu nunca te tratei mal dentro da minha própria casa, onde você vivia enfurnada, imagine em um ambiente profissional. Pare de ser tão mentirosa. A mãe da garota se sentiu na autoridade de falar que se quisesse, levava esse caso para a justiça e acabava com o emprego da minha mãe. Isso só porque ela namora com um diretor de outra escola. Mas o nosso diretor não deixou e disse que se ela fosse, ele ia estar lá pra defender a minha mãe. Porque do mesmo tanto que ela sabe da nossa escola, ele também sabe da escola do namorado dela. E não ia ficar barato. Depois dessa reunião toda, aparentemente tudo ficou resolvido, a gente começou a se ignorar e todas as indiretas pararam. Mas tem um plot twist aqui pra vocês. Lembra de quando eu falei que no outro dia a menina já tava sabendo que aquele garoto gostava de mim? Pois é, eu fiquei sabendo que foi ele mesmo quem contou pra ela, mas contou pra ela uma versão toda distorcida. Que quem se declarou fui eu, mas ele tinha me dado um fora. Até hoje eu desconfio que isso era pra manter a menina nos pés dele. Ele amava isso. Mas lembrando que isso foi antes da reunião. Eu mandei mensagem perguntando por que ele tinha inventado isso. E ele negou tudo, dizendo que na verdade a garota obcecada que tinha inventado e que ela queria destruir todas as relações dele. Até porque ela era quem tinha me dito isso quando eu fui tirar satisfação. Até hoje não sei em quem acreditar.